Sempre é um privilégio a gente se reunir, vindo para a igreja para cultuar o Senhor, ter esse tempo juntos na comunhão e no aprendizado, na comunhão do Senhor, na comunhão uns com os outros, bem como no aprendizado da palavra do Senhor. Isso é engraçado, não é? Filipe é engraçado. Depois eu conto no meio da mensagem. Eu vou ter que mencionar ele mesmo? Ok. A Bíblia diz: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. E a ordem é: louvai ao Senhor, no Salmo 150, versículo 6. Na divisão de capítulos e versículos, não há menção na Bíblia de um conteúdo tão extenso, tão volumoso quanto o livro do Salmo. São 150 capítulos e o último capítulo tem apenas 6 versículos. Pensou, Ernesto? 6 versículos. Daqui uns dias a gente também memoriza estes 150. 6 versículos. É uma semana para a gente colocar esse texto da palavra na nossa mente, na nossa memória. Ontem, na reunião de oração, eu ressaltei que nós iríamos proceder dando graças ao Senhor pela semana que Ele havia nos concedido. E estendemos a nossa gratidão. De madrugada, eu acordei antes do grande trovão. Estava chovendo. Falei para a Célia: se continuar chovendo assim, vai chover a manhã toda. Mas não choveu a manhã toda. A chuva deixou-nos aqui, foi para algum lugar, que também dela pessoas precisam. Mas agradecemos a Deus que cobre os céus de nuvens, prepara a chuva para a terra, que faz produzir ervas sobre os montes. A Bíblia diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Agradecemos pelas gotinhas, ainda que por um momento de tempo, mas já nos ajudou muito a respirar um ar mais puro. Amém? Ok. Nós estamos estudando 1 aos Coríntios capítulo 13, o nosso destino no estudo da palavra de Deus, com a série Fé, Amor e Esperança. É chegarmos tão logo Deus nos concede, já estamos um pouquinho mais perto da cidade de Tessalônica. Estamos indo para a epístola dos Tessalonicenses logo em breve. Nós chegaremos lá em pouco tempo. Você viu hoje à noite na leitura congregacional que nós fazemos aqui? Nós estamos em Tiago, indo agora para o capítulo 3. Mas houve um momento que começamos lá no profeta Ezequiel, e viemos lendo a Bíblia. Estamos quase chegando no livro do Apocalipse, e quando lá chegarmos, iremos então retornar. Aí nós começaremos em Gênesis, e aí eu vou marcar o tempo, data, e aí vai chegar um momento, um dia, espero estar vivo para presenciar esse dia, partindo do capítulo 1 de Gênesis, chegarmos congregacionalmente lendo, aqui na igreja, chegarmos no livro do Apocalipse. Vou marcar o tempo, para a experiência até mesmo disso. Eu não sei se você sabe, mas o Cid Moreira, aquele senhor de 95 anos, muito conhecido, uma das vozes mais admiradas do Brasil, ele gravou para CD, do primeiro livro, Gênesis, até o livro do Apocalipse. Ele gravou toda a Bíblia em áudio. Então tem toda a Bíblia gravada em áudio. Consequentemente, ele leu toda a Bíblia. Leu toda a Bíblia. Empreendeu a sua voz para o texto mais precioso dos escritos entre os homens, que é a palavra de Deus, amém? Dos textos mais preciosos escritos que se encontram esses textos entre os homens,
destacamos a palavra de Deus. Vamos lá então para 1 Coríntios capítulo 13, eu vou do versículo 1 até o versículo 7. Fé, amor e esperança, estamos estudando sobre o amor, eu vim de importância, necessidade para a natureza, e da natureza, meu último versículo será o versículo 7. E no versículo 7 eu estou, o amor tudo, já fui do sofre, por crer, estou no espera, e do espera irei para o suporta, iremos para a última característica aqui, no X-tudo do verdadeiro amor. 1 Coríntios, capítulo 13, eu vou do primeiro versículo até o versículo 7, para formar um conteúdo assim para o nosso contato, ok? Estou vendo só jovem aqui na igreja, aqui a nossa igreja a maioria são jovens, exceção de um ou outro, a maioria são jovens. Eu já estou em pé, coloquemos-nos em pé, os que podem. É só um tempinho rápido para você não ficar todo o tempo assentado. Ainda que eu falasse, vocês estão lá comigo? Estamos juntos? Amém. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tive que aumentar um pouquinho o som aqui por causa da carreta que agora circula nessa época, passando por aqui. Daqui a pouco ela vai passar de novo, aí eu vou erguer a voz, não se assusta não, viu? É por causa da carreta. Vamos orar nesse momento. Deus abençoe a leitura da sua palavra aos nossos corações. Senhor nosso Deus, graças te damos, o Senhor, na bondade com a qual o Senhor tem nos tratado, nada merecemos, reconhecemos que o Senhor é bom e é bem-aventurado o homem, a mulher que confia no Senhor. Que cada vez mais possamos, com todo o nosso ser, confiar na Tua providência, no Teu agir para as nossas vidas. Muitas vezes as mudanças que o Senhor quer realizar em nós oferecemos resistência, pois acreditamos que a maneira que temos até então permanecido, vivendo e existindo, é a melhor para nós. Porém, entendemos pela palavra que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. E que para com essa vontade do Senhor, devemos apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Nos ensine e no tocante ao nosso estudo da palavra do Senhor, oramos pela confirmação da obra do Santo Espírito. Pois o Senhor, pela palavra e no agir do Santo Espírito, fala conosco. Fala comigo, Senhor. Mova, que tenhamos ouvidos atentos para termos pelo Senhor corações abertos e a obra ser realizada.
Oramos no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, que em pé apenas eu ficarei. O nosso estudo, apenas para que você tenha uma direção de onde nós estamos, para onde nós vamos. Quando nós chegamos no versículo 7, em que o apóstolo Paulo, mencionando sobre o amor, ele apresenta a palavra tudo. E a primeira palavra que aparece no versículo 7, mostrando, ensinando para nós que o amor se mostra em favor de uma ação que não é parcial. Se ela não é parcial, se ela não é em partes, ela é total, ela é completa, é por inteiro. Nós entendemos sobre isso. Tudo é por inteiro. Até então, o hino 295 do cantor cristão, tudo, ó, Cristo, a ti entrego, tudo, tudo, tudo e todo, mostrando algo completo. O amor tudo sofre. Nós entendemos, com este tudo sofre, a manifestação da graça de Deus no tocante ao amor, que nos possibilita a mim e a você lidarmos com o sofrimento. Somos chamados a padecer e suportar, bem como já de antemão a Bíblia nos ensina que nada pode ser comparado com a glória, com o que nos aguarda no final desta vida. Nada pode ser comparado. Então isso dá alento ao nosso coração em relação ao sofrimento. E há um propósito de Deus no tocante ao sofrimento. Muito bem. Segundo tudo crê. Nós entendemos então que traz a certeza e convicção próprias da fé. O amor ou a fé é operada pelo amor. A fé é operada pelo amor e através das obras. Há uma obra do amor. Não é apenas amar de palavra, de língua, mas em obra e em verdade. Há uma ação. O amor verdadeiro se torna em ação. Nós entendemos sobre isso. E o amor tudo espera, levando-nos à compreensão que o amor verdadeiro, ele exercita essa espera através da paciência. Nós entendemos então a respeito da paciência, a consideração, importância, o destaque na palavra de Deus, inclusive a paciência e a palavra de Deus. Paciência que é fruto, é um dos aspectos do fruto do Espírito que você, através da obra do Espírito Santo, recebe das doações do Espírito Santo. Longanimidade, que é paciência. E vimos essa relação com a palavra de Deus, vários aspectos. A palavra de Deus tem muito a tratar conosco, ensinando-nos sobre paciência. E eu então reservei para esta noite a última mensagem do Tudo Espera, que exercita a paciência, para falarmos da paciência que envolve os nossos relacionamentos, que é um assunto muito importante, porque todos nós aqui, de certa maneira, não tem ninguém aqui que vive tão isolado, que vive numa ilha, num monte mais alto, é ele com ele. Se sair alguma briga, é ele brigando com ele mesmo. Não tem ninguém aqui assim. Nós somos seres gregários, que vivemos em contato com outras pessoas, que nos relacionamos.
e que precisamos então entender como é que funciona essa virtude no tocante aos nossos relacionamentos. De vez em quando alguém está dizendo assim: haja paciência para lidar com Manuel, haja paciência para lidar com Miguel, não é fácil lidar com tal pessoa, você precisa ter paciência. Quer ver só? O apóstolo Paulo, nós vamos chegar lá daqui uns dias, daqui uns meses, daqui uns tempos, nós vamos chegar lá, nesse versículo, porque é um versículo de 1 aos Tessalonicenses. Se tem um apóstolo que, quando estava escrevendo as suas cartas, em dado momento ele aparecia com a série de rógovos, é o apóstolo Paulo. Essa expressão era muito familiar para o apóstolo Paulo. Rógovos, em Romanos capítulo 12, ele começa o capítulo 12, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Rogo-vos, para o apóstolo Paulo, é o clamor de joelhos. É o clamor de joelhos do apóstolo Paulo no empenho de algo que deveria ser feito, realizado. Em 1 aos Tessalonicenses, ele tem 4 recomendações de preceitos e é do rogo-vos. E a última delas nós vamos abraçar com bastante carinho, com bastante afeto. Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Olha o rogo dele aí. O último é o que nós vamos tratar hoje à noite. Quando lá chegarmos à epístola, nós vamos tratar os outros 3. Mas hoje à noite, só o último deles, nós vamos abraçar com muito carinho e afeto. 1 Tessalonicenses 5,14, diz a palavra: rogo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos, e sejais o quê? Pacientes para com alguns, todos, e todos é todos, e sejais pacientes para com todos. Quando você se relaciona com as pessoas, digamos aí que eu e você estamos na busca de relacionamentos, de bons relacionamentos, de relacionamentos os melhores possíveis. A primeira coisa que você precisa é ser paciente. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Rogo-vos. Tem uma maneira de você lidar com os desordeiros, devem ser admoestados. Os de pouco ânimo, você deve consolar, os fracos sustentar e então ser paciente para com todos. Aqui a expressão no grego literalmente significa levar muito tempo para ferver. Tem aqueles que têm o que nós chamamos de pavio curto. Isso significa que pessoas de pavio curto precisam ter um pavio comprido. Ou seja, você precisa levar um longo tempo para ferver quando se relaciona com as pessoas. Eu tenho aprendido isso. E você certamente já tem observado isso. Você vai acompanhando a situação, calma, paciência. O amor tudo espera. Significa que ser amável é ser paciente. Quando eu sou paciente com as minhas filhas, eu sou amável. Quando sou paciente com a minha esposa, eu sou amável. Quando sou impaciente, eu sou grosseiro. Percebeu?
Quando eu sou paciente, eu sou amável. Quando eu sou impaciente, eu sou grosseiro. E a pergunta que nós fazemos é a seguinte: por que a paciência é tão vital, importante, imprescindível, indispensável nos relacionamentos? Por quê? Por que a paciência é tão vital, imprescindível, importante nos relacionamentos? Vamos dar a resposta? Diga do seu raciocínio. Olhe para as pessoas. Se olharmos para as pessoas aqui, nós temos pessoas aqui. Ninguém aqui, olha só, nós não estamos num número tão grande, mas ninguém aqui é igual. Toda pessoa é diferente. Até gêmeos. Até aqueles gêmeos idênticos têm diferenças. Não tem uma pessoa igual a outra. Por que é tão vital e importante a paciência nos nossos relacionamentos? Essa questão imprescindível. É porque toda pessoa é diferente. Fatores que fazem você ser diferente das outras pessoas. Esses fatores, eles identificam como Deus moldou, como Deus te criou, como Deus te fez. A sua digital é sua digital. Não tem alguém com a sua digital. A íris do teu olho é sua. Você é único. Você não é insubstituível, mas você é único. Deus te criou. É você. Quando eu ainda era garoto, eu despertei. Eu sou eu. Deus me criou. Eu estou aqui. Vamos a alguns fatores que nos identificam como Deus nos moldou. Deus nos deu, você está em Cristo, na vida cristã, Deus te deu dons espirituais, capacidades especiais que Deus lhe deu para servi-lo, estabelecer relações com Ele. Dons espirituais. Você quer ver só? Rapidinho eu vou ler na vida cristã os 7 dons, que um deles é seu. Se você é alguém que está em Cristo, talvez você não saiba qual é o seu dom espiritual, mas eles já estão numa lista mencionados em Romanos capítulo 12, a partir do versículo 6. Romanos 12. Ainda que você não tenha nenhuma noção, dentre estes 7, qual é o seu, já estão aqui. O que diz o texto? De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Aquela pessoa com habilidade para pregar, anunciar, combater o pecado através da palavra de Deus. Esse era o dom do apóstolo Pedro. E a Bíblia diz lá, seja ela segundo a medida da fé. A profecia. Se é ministério, o que é ministério senão trabalho, serviço? Já viu falar no ministro tal, ministro tal? Ministério é trabalho, é serviço. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. A pessoa que tem o dom espiritual para ensinar, clarificar a palavra de Deus. Ou que exorta, esse é o dom do apóstolo Paulo. Use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. Tem pessoa que tem o dom de doar, dar.
o que preside, administrar de Neemias, um administrador impressionante foi Neemias, com cuidado, o que exercita misericórdia, com alegria. Tem esse também, dom de misericórdia, de compaixão, de enternecer, identificando com o padecimento de outra pessoa. São 7 aqui, dons que você deve administrar, cada um administra o dom como recebeu, 1 Pedro 4,10, como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Entenda, não é para seu bel prazer, para sua satisfação, esse dom é administrado com o corpo local da igreja de Cristo, para com os irmãos. É uma administração. Você é um dispenseiro da multiforme graça de Deus. Dons. Você tem dons espirituais. Tem profecia, ministério, serviço, exortar, ensinar. Cada um tem um. O que tem o dom de ministrar, tem o dom de desafiar. No estudo dos dons, este é o meu, a Sebastião já fez o estudo, é profecia. Ela vê certo e errado, pecado, semelhante ao apóstolo Pedro. Você vai ler sobre o apóstolo Pedro, você vê isso nele. Outra coisa que nós temos também que é diferente, seu coração. Olha que interessante. Nós somos motivados, irmãos, de formas diferentes. Ou de forma diferente. Nós somos motivados de forma diferente. Temos interesses diversos. Coisas que motivam você não me motivam. E vice-versa. Temos batimentos cardíacos diferentes. Todos temos corações diferentes e por isso também batem de forma única. Alguns fatores que influenciam a nossa frequência cardíaca. Tem alguns fatores que vão influenciar a nossa frequência cardíaca. O que é a frequência cardíaca? É a quantidade de vezes que o seu e o meu coração batem. É a quantidade de vezes. É dito que entre 60 e 100 batimentos por minuto. Mas entre os idosos, 60 batimentos, 70, 80, até 100 batimentos cardíacos. Agora, o coração quando está sofrendo de estresse, cafeína, não é? Desporto, que é competição, vai alterar o batimento cardíaco. E depois também há o comportamento, né? De repente você sofre um choque, um susto. O que acontece com o seu coração? Ele dispara, ele começa a bater mais rápido. Alguém brincando estava imitando o coração do bebê, porque o coração dos bebês, quando nasce, apresenta um batimento cardíaco tão acelerado que vai de 120 a 140 batimentos por minuto. Mais ou menos assim, né? Quer dizer, é muito rápido o batimento. Aliás, falar em batimento cardíaco e coisa assim, uma criança de 6 anos, não é que vocês me falaram hoje, sofreu e morreu com um infarto, é isso mesmo? Infartou. 6 anos. Estranho, não é? Então, tenra idade e já padecendo do coração. Eu mesmo tenho que tomar meu remedinho para o coração todo dia. Está lá o remedinho do coração. Eu sempre fui um garoto meio arteiro, né? Em algumas artes que eu faço, estou me acertando com o Senhor, prometendo que algumas das minhas artes eu não vou fazer mais, porque meu coração está com uma carga muito grande de estresse e já estou até tomando remédio para o coração. É dito que o coração de uma pessoa que pratica esporte, um esportista, na área de desporto, que é competição, pode chegar a 50 batimentos cardíacos por minuto, devido à condição física da pessoa. Mas a idade também vai alterando, a pessoa quanto mais a idade vai alcançando, vai tendo um batimento mais lento
do coração. Mas há fatores que vão influenciar a questão dos batimentos cardíacos. O envelhecimento vai desacelerando o batimento cardíaco, então os idosos ficam aí na média de 60 batimentos cardíacos por minuto. O estresse é um vilão para o coração, prejudicar. E tem também as doenças cardíacas e outras doenças que não são cardíacas, mas que afetam o coração, como por exemplo doenças pulmonares, anemia, tireoide e coisas assim. Mas até o seu coração, você é diferente. A paciência é tão vital porque cada um aqui tem um batimento cardíaco, que é o seu batimento cardíaco, a resposta ali do seu coração, com motivação e coisas assim, que é diferente. Pessoas não são iguais. Você tem habilidades diferentes, talentos naturais, capacidades. Por exemplo, eu falei que ia falar de você, né? O Felipe, ele é engraçado. A Esther ama escrever peça teatral e nós já sabemos que o Felipe encena numa peça teatral, ele vai, com o jeito dele, desse jeito que você conhece, arrancar a risada nossa. Ele estava aqui ligando a gravação para mim e fazendo o pessoal rir de uma coisa tão simples. Eu me lembro o dia que o rapaz, chegou aqui um rapaz da igreja, já era mais de 10 da noite, nós estávamos naquele culto da fogueira. Você muito bem lembra que nós lançamos papéis com pecados, né, que nós colocamos naquela fogueira, o nosso desejo da obra de Deus. E aí o rapaz perguntou, né, aquele rapaz que entrou, estava um pouquinho alterado, né, talvez tivesse bebido mais, não é nem além do necessário, que não faz bem nenhum, mas bebido, né? E ele perguntou, essa fogueira aí? E eu falei, nós lançamos aí os nossos pecados. Aí o Felipe disse, eu quase joguei os meus quase deu um livro, né? Brincando, né? Coisa assim. Mas arrancou risada nossa a maneira como ele sorrateiramente colocou a observação. Habilidades, talentos. Eu conheço um pregador que, quando jovem, ele se impressionava com os pregadores que faziam o povo chorar. E ele pensou, um dia eu quero ser um pregador que faça também o povo chorar. Não conseguiu. O talento dele é outro. Até que chora, mas é de rir, né? É muito engraçado. Eu uma vez estava numa reunião de pastores e um jovem pregador foi pregar. Irmãos, você tinha que segurar o lugar para rir, é muito engraçado. Mas são pessoas, é natural da pessoa aquilo. Eu não tenho essa habilidade que tal pessoa tem. Eu não tenho isso, então nem busco, porque não sou cômico e nem tenho interesse. Eu sou o jeito que Deus me concedeu ser, é assim, tá? Mas tem pessoas que têm essa habilidade, talentos naturais, é diferente. Tem pessoas, só de você olhar para a expressão facial dela, você já começa a rir, de engraçada, né? Coisa assim, é bem cômico. Então nós temos dons espirituais que nos diferenciam, coração, habilidades e personalidade. Todos nós temos personalidades diferentes, que vai nos levar a diferentes percepções e valores. Pessoas, algumas de personalidade tímida, outras salientes. Pessoas que gostam de rotina. Pessoas que gostam de variar. As que são introvertidas, fechadas para dentro, é a palavra, né? Introvertidas. E as pessoas que são extrovertidas. Temos isso? Tem pessoa que onde chega a extrovertida, já começa a conversar com um, com o outro, e vai ali, aqui. Você pergunta, você conhece tal pessoa? Não, estou vendo agora. Está conversando como se conhecesse há muito tempo. E tem pessoas que são introvertidas. Tem aquelas donas de casa que gostam de rotina, está sempre a mesma coisa. Tem aquelas que variam. Um mês você chega na casa dela, o sofá está desse lado, outro mês está do outro lado. Vai mudando. Verdade.
gostam de variar. Os que variam nem sempre ficam muito tempo no mesmo serviço. Eles querem variar, eles querem mudar, não aguentam. Experiências. Todos temos diferentes origens, diferentes necessidades. Todos nós somos diferentes. E porque somos diferentes, precisamos o quê? Ser pacientes. Porque somos diferentes, nenhum de nós é igual. Isso cria mal entendidos. Muitas vezes não conseguimos entender o outro. 1 Tessalonicenses vai nos rogar: sejais pacientes para com todos. Você entendeu porque o amor, porque a paciência é vital, imprescindível, importante, porque somos pessoas diferentes. Agora, como ser mais paciente com as pessoas? Já que eu tenho que ser paciente, como que eu vou ser mais paciente com as pessoas? A palavra de Deus tem algumas considerações a esse respeito. Como ser mais paciente com as pessoas? Primeiro, você tem que... Vamos lá para 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 16. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 16. Como ser mais paciente com as pessoas? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 16. Paulo aqui, ele está dizendo que, no versículo 15, ele diz que ele vai apresentar uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais ele era o principal, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal ou o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua longanimidade ou paciência, usando Paulo como exemplo para aqueles que haviam de crer para a vida eterna. Já parou para pensar ou para refletir que Deus trata conosco? Aqui mostrou a longanimidade de Cristo. Trata você com paciência. Deus tem tido paciência para comigo, também para com você. Então, se Deus tem tratado você com paciência, vai lembrar a menção da oração do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas, ou seja, os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, se Deus nos perdoa, nós também temos que exercitar o perdão para com aqueles que contra nós agem e nos ofendem. Então, assim como você precisa da paciência de Deus, você também deve exercitar a paciência para com os outros. E a fase da vida que necessitamos mais dessa compreensão, lidando com as pessoas. Imagine você lidando com um idoso de 95 anos, há necessidade de ter paciência. A minha avó, com 94 anos, quando ela me chamava a primeira vez, era assim: João, acho que eu aprendi com ela a fazer oitava acima. Eu acho que eu aprendi a fazer oitava acima com a minha avó. Porque chamando-me e eu não respondendo, ela aumentava e aumentando o som. Morávamos no meio do quarteirão, na esquina. Dá para ouvir o som da minha avó. Minha avó era de uma personalidade muito forte. E ela esgoelava mesmo. Ia chamando. Haja, você diria, né? Paciência. E estava uma fúria, né? Numa situação dessa, já na oitava acima, ela estava histérica, não é? Coisa assim. Mas o quanto Deus tem sido paciente para com você. Os pais têm que ser pacientes para com os filhos. Você está criando aí descendentes seu. De vez em quando você tem que lembrar também que você era um artista. Você fazia arte.
Esse dia eu ouvi de uma garotinha, eu ouvi de uma pessoa dizendo assim: minha mãe largou um ovo em cima ali da pia, não deu outra. Ela catou o ovo, misturou com farinha, misturou não sei mais o que, fez aquela massa à moda criançal e lançou no forno. Vocês estão rindo, né? Colocou no forno. Quando a mãe veio, mas que cheiro é esse? Estou fazendo bolo. Sem pó royal? Saiu uma pasta dura. Você pensa, será que a mãe pegou a vara? Não era hora para pegar a varinha e dar uma boa disciplinada? A mãe falou, não, vem cá, vou te ensinar a fazer bolo. E ensinou. E começou a garotinha cozinhar cedo. Já tinham. Quer dizer, incentivou. Houve incentivo ali. Foi sábia a mãe agindo assim. Mas você tem um filho artista? Você lembra de você? Como que você era? É parecido contigo. É parecido, não é? Até nas artes, às vezes. A criança tem que ter... Quem tem criança em casa tem que ter paciência. Tem duas coisas que às vezes você tem, ou tem uma e não tem a outra, né? Tem gente que não tem tempo, mas tem paciência. Não tem paciência, mas tem tempo. Brincar com o filho, fazer coisas assim. Lembra o quanto Deus tem sido paciente para com você. As coisas não vão acontecer da noite para o dia, num estalar de dedos. Mas vai. Quando eu disse paciente definindo no grego, levar muito tempo para ferver. Isso não quer dizer que você não vai ferver. Você não vai dar aquela... Tanto é que as pessoas mais calmas dizem, cuidado. Ele é calmo, mas quando ele perde a paciência, a paciência demora. Demora. E nós estamos aí no relacionamento, sabemos disso. No trabalho, fala que você nunca perdeu a paciência com alguém. Ou ferveu. Foi indo devagarzinho, chega um momento, mas longanimidade, no original, é ânimo longo. Que demora. Aceitar um ou outro da mesma forma que Cristo aceitou você. E juntos vocês poderem glorificar a Deus. Amém? Um outro item que você então deve, eu vou apenas 3. Como ser mais paciente com pessoas, vou colocar 3 apenas. 3 itens e daqui a pouquinho eu faço o terceiro. Segundo, aprender a ouvir. Aprender a ouvir. Abra sua Bíblia em Provérbios 19, 11. E também vamos para Provérbios 14, 29. Primeiro Provérbios 14, 29. Dá até uma colocação melhor. Provérbios 14, 29. Provérbios 14, 29. Cadê o meu Provérbios aqui? Salmos, Provérbios 14, 29. E depois o 19, 11. Provérbios 14, 29. Provérbios 14, 29. O longânimo, você entende o que é longânimo? O paciente é grande em... Olha que legal! A pessoa paciente, diz a Bíblia aqui, é grande em entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra a sua... Interessante. Provérbios 19, 11. Há uma versão que diz: o entendimento do homem retém a sua ira. A minha diz: a prudência do homem, que é a mesma coisa, né? O faz conter a sua ira. E é glória sua ignorar as ofensas. O longânimo é grande em entendimento. Se você não procura entender as pessoas, o que vai acontecer? Você não vai ter paciência com as pessoas. Então a ideia é que eu e você nos coloquemos no empenho, no desejo, na missão de procurar entender as pessoas.
Se você não entende as pessoas, não haverá relacionamento. Porque relacionamentos são baseados em entendimentos. Se eu não entender você e você não me entender, a pergunta é: que tipo de relacionamento poderemos ter? É preciso que eu entenda a minha esposa e a minha esposa me entenda, para que tenhamos relacionamento, que é um ponto fundamental. Então, sem entendimento não há relacionamento. Entende aí você que o entendimento é o alicerce para relacionamentos. Tem coisa que eu converso com a Esther, falo: Esther, tá bem para você essa atitude do seu noivo? Não, pai, eu entendo, é assim. Eu só espero que esse eu entendo atravesse do namoro, noivado, avance pelo casamento e chegue até os últimos dias, ela dizendo a mesma coisa. Não é assim? Eu entendo, tal. Tá bom, ok. Por quê? Entendimento é o alicerce para relacionamentos. Que mal entendidos fazem? Destrói relacionamentos. Mal entendido destrói relacionamentos. Aí a questão é essa: como é que nós somos na questão de ouvir? Como nós somos na questão de ouvir? Ouvir é importante. Vamos ter essa consideração. Deus nos deu 2 ouvidos e apenas uma boca. Então, numa escala de 0 a 10, como é que é você na questão de ouvir? Eu participei de certa feita de uma palestra na empresa que eu trabalho, isso há muitos anos atrás, lá pela altura do ano de 2010, e o palestrante, ele tinha o hábito de envolver todo o grupo naquilo que ele estava falando, e a participação era impressionante, do pessoal dando parecer. Ele conseguia te envolver e fazer você participar, comentar, falar. De repente parecia que a gente conhecia ele de longa data. Incrível. Essa questão de ouvir. Quando eu estou num momento de interação, eu e você quer participar e você quer falar, há aí uma condição para que você se interesse de que eu esteja pronto em ouvir você. E ouvir a sua participação, em considerar o que você tem para falar e até buscar uma informação ainda maior sua, porque nós contribuímos no aprendizado. Você vê que eu fui falar um versículo aqui, a Tiana completou ali, porque eu estava buscando ali na minha mente. Valeu, ajudou, entendeu? Tem a questão da interação. Ouvir. A maioria de nós pensa que é bom ouvinte. Podemos escutar bem, mas sem sermos bons ouvintes. Porque ouvir é você entrar na situação da pessoa, se interessar. Não é apenas aquela questão de escutar. Tudo bem. Não, peraí. Fale mais sobre isso. Descreva melhor isso. Envolve o seu interesse, é coisa assim. As pesquisas mostram, eu vou colocar algo para você aqui agora interessante, para a gente finalizar, quase finalizar, né? Tem um outro item ainda. As pesquisas mostram que apenas 7% do que realmente você diz é comunicado em palavras, 7%. Aparentemente, de uma escala de 100%. Uma escala de 100%, 7% está nas palavras, no comunicado através de palavras. 38% do que você diz se dá através de como você diz, que é o tom de voz, emissão, volume, dicção. E 55%, que aí a sobra, você põe 38 mais 7,
faltando por 100%, fica 55%. 55% aparece nas expressões não verbais, que é a expressão facial, gestos, linguagem corporal. Isso é interessante. E é por isso que quando você está ao telefone, perde-se os 55% da linguagem corporal, porque a pessoa não está te vendo, a não ser que seja uma ligação de vídeo, que nós temos recurso hoje, mas do contrário, você perde se for uma ligação do sistema antigo, porque você não pode ver a outra pessoa. A televisão investe muito isso, a linguagem corporal, a expressão facial, gestos. Até a pessoa, quando você conta uma história para a pessoa, você vai assim, admiração, admirou, aconteceu isso, levando, os olhos crescem, tal, nossa, você ganhou mesmo, que legal, diferente, a expressão corporal tem essa linguagem. Por isso que a mulher fala assim pro marido, quando tá falando com o marido, a Sara faz isso comigo, olha para mim, tô falando com você, olha para mim. Mas ela tá rindo que é verdade, ela faz isso. Ela tá falando assim, ela olha para mim. Isso significa que os nossos olhos são tão importantes no ouvir quanto os nossos ouvidos. Há uma comunicação minha com você no olhar, nos gestos, mais do que o texto, mais do que as palavras. A forma como você fala tem um impacto na questão da comunicação, não é? Tem gente até que costuma conversar e anda para lá, para cá. Tem professor que faz a maratona dele todo dia, né? Ele anda, tanto é que uma época tinha um garoto na sala de aula e o sapato do professor fazia nhec, nhec. E o aluno então não perdeu tempo. 1, 2, 3, 4, 200 ele conseguiu marcar ou mais. Você já imaginou? Peripécia de aluno, não é? Só detalhes chamou a atenção dele. Essa questão tão importante. 7% está nas palavras. Aí você imagina o impacto que tem isso para o meio de comunicação. Você vai assistir um filme, você nem tem ideia, tanta coisa está envolvida naquilo ali, para envolver você. Tudo muito bem calculado, né? Para prender o seu olhar. É muito bem elaborado. Por quê? Porque custa muito produzir e eles querem também ganhar muito. E quem é que vai proporcionar o muito que eles querem ganhar? Você, eu, se colocarmos ali o nosso dinheiro. Lança-se um filme no cinema, vai chegar na televisão, vai chegar na sua casa de uma forma ou outra. Mas você quer ver no cinema, eu quero ir lá no cinema ver tal filme. O filme tem 3 horas, você fica lá assim. Nossa! Isso aí, dizem assim, foi demais. Uma semana você está com a cena na mente, né? Poder da comunicação. Você nem lembra as falas, mas você lembra dos gestos, das expressões, até da maneira que a pessoa fez, e onde estava, né? Vai assim. Comunicação corporal, uma linguagem. Tem gente que a gente já percebe o desânimo de longe. Linguagem corporal, está desanimado. Está desanimado. Linguagem corporal. Já viu o torcedor, né? Tinha um colega meu que quando estava assistindo um jogo de futebol, ele ia chegando para frente no sofá. Eu vi uma cena desse tipo esse dia, tinha até um cachorro. E o cachorro também.
Era o indivíduo e o cachorro, na mesma linguagem corporal. Último lugar, Mateus 7:12. Aprender a considerar a paciência de Deus para com você, ser paciente também para com os outros, como Deus tem sido paciente para com você. Aprender a ouvir, e ouvir com os olhos, também além dos ouvidos. E, em último lugar, trate os outros como você quer ser tratado. Se você quer ser tratado com indiferença, tudo bem, seja indiferente. Se você quer ser tratado com inimizade, é problema seu, seja hostil. Se você quer ser tratado de uma forma correta, precisa, com a melhor consideração, então proceda assim. Mateus 7:12. Portanto, ele está sobre considerações que ele faz aqui, até mesmo de fatos que envolvem a nossa vida. Ele vai concluir esse pedaço aqui dizendo: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Ou seja, traduzindo, da maneira como você quer ser tratado, trate as pessoas. Eu quero ser tratado com respeito, com consideração. Então eu vou tratar as pessoas. Inclusive, pessoas que tratam você com grande estima, consideração, já logo, para mim, já é direto. Essa pessoa quer ser tratada da mesma forma. Pessoas mais reservadas, quer ser tratada com reserva. Tem pessoa que não aceita brincadeira, ela demonstra isso na maneira de ser dela. Ela não brinca com ninguém, para que ninguém brinque também com ela. Ela é mais reservada, então ela quer ser tratada, porque nós somos pessoas diferentes. Lembra-se disso? Precisa haver um entendimento. Eu trabalho com uma pessoa que tem 27 anos para 28 anos e ele é sistemático. Tem um jeito diferente, não é um jovem. Ele tem 27 para 28, a esposa dele tem 35 anos de idade. Então imagina, ele é mais amadurecido, é uma exceção, é uma pessoa mais reservada. A pessoa, conforme ela vai envelhecendo, ela vai ficando mais reservada, vai havendo uma mudança. Há sim uma mudança. Tem gente que até fica mais sério, mais fechado. Tem aqueles que eu conheço, indivíduo que era bagunceiro demais, faziam artes. Eu mesmo fiz arte, se eu contar, eu nem contei para minha cena. A minha cena é tanto, porque elas são moças, eram meninas, mas se é um menino, eu cometi artes assim que, quando eu lembro, eu falo, que é isso? Onde é que eu estava com a minha cabeça em fazer isso? Entendeu? Você vai mudando. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, escorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Um processo de mudança. Você pegar, por exemplo, eu acho fantástico, impressionante também a Jesus Cristo com os seus discípulos, pessoas diferentes. Você imagina lá, tinha Pedro lá, extrovertido, não tinha receio de falar quando tinha que falar, já falava, transparente, um sanguíneo. Tinha João, que não perdia a oportunidade para se estender e deitar no colo de Jesus. Não tem quando você lê sobre João, amados, meus amados, meus filhinhos, esse é João. Você não tem essa expressão com o apóstolo Paulo, usando meus filhinhos, amados, mas tem com João. Tiago já é um pouco diferente. Tem pessoas, nós chamamos pessoas gélidas, frias, outras calorosas. Todas elas estão aí e formam um grupo com o qual nós nos relacionamos, pessoas sérias. Tem pessoa que você não conhece direito, você brinca com a pessoa, já percebe, opa, essa pessoa não respondeu à altura, baixa a guarda, já muda, né? Muda, respeito, entendimento, precisamos de entendimento. Coisa assim. Grau de amizade também vai entrar em cena, coisa assim.
Eu sempre fui muito cauteloso com brincadeiras, principalmente com o sexo oposto. Eu tenho um exemplo não vou mencionar o que acontece. Aliás, essa brincadeira de você chegar e tampar o olho da pessoa é muito perigosa, dependendo do que a pessoa pode reagir e fazer. Ela pode pensar que é uma outra mulher e reagir de uma forma que vai ser de constrangimento. Eu conheço pessoas que entre eles brincam, não tem problema com isso. Eu já sou mais reservado, não gosto muito de brincadeiras. Ok? Mas aprenda a ouvir, lembre da forma como Deus tem tratado você com paciência e também trate como você quer ser tratado. Eu acho que o fundamental vai dar uma grande diferença. Não importa quem é a pessoa. Nós já teríamos aí Filipenses capítulo 2, que eu devo considerar os outros superiores a si mesmo, a mim mesmo. Essa consideração é importante. A maneira como eu devo considerar as pessoas superiores a mim mesmo. Vamos colocar em pé nesse momento. O amor tudo espera. Ou seja, é o amor que exercita a paciência. A paciência com a qual precisamos ter para com todos. Tratar todos com paciência. O Deus que criou a família e que criou relacionamentos deixou-nos um manual para que tenhamos a orientação que precisamos. Dá para ir até o final, dá para cumprir o compromisso que temos assumido, dá para cumprir, mas precisamos seguir as orientações da palavra de Deus. Melhor do que você mesmo para conhecer e entender as pessoas com as quais você tem que lidar. E deve você... Há anos atrás, as pessoas diziam assim: menino, você conhece a mãe que você tem. Não era assim que falavam? Menino, você conhece o pai que você tem. E a criança conhecia, sabia a mãe que tinha. Eu tenho ouvido cada história de mães que é impressionante. Saiu um quadro esses dias mostrando um tipo de faca relacionada com o filme do Rambo. O metralhadora é o Chuck Norris. Um outro instrumento, o muchaco, Bruce Lee. E entre esses instrumentos apareceu também uma chinela havaiana. E daí estava do lado assim: mãe, menino, você conhece a mãe que tem. Deve conhecer o pai que você tem, a mãe que você tem, o irmão que você tem, a irmã que você tem. Tem entendimento? O longânimo é grande entendimento. O paciente vai desenvolver entendimento que melhor vai trabalhar relacionamentos. Ok? Você conhece o esposo que você tem, você conhece a esposa que você tem. Vamos orar nesse momento. Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Eterno Deus, Pai de todo poder e autoridade, obrigado, Senhor, pela lição, dá-nos entendimento, pela palavra. O Senhor se faz conhecido e nós temos recebido conhecimento de quem é o nosso Deus e como o Senhor trata conosco. Nos dê a graça, Pai bendito, de trazer essa palavra, essa mensagem para o nosso dia a dia, o compromisso do nosso viver de cada dia, do nosso viver diário.
Ó Deus, ser com cada um aqui. O Senhor conhece as suas necessidades, os momentos difíceis que cada um aqui tem no viver, áreas que o Senhor está tratando conosco. Te louvamos pela palavra que não volta vazia e cumpre o que o Senhor dela tem a intenção de realizar em nossas vidas. Oramos no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Tenham todos uma ótima semana.